Eu consigo prever crise. E hoje eu vou ensinar para vocês o meu segredo. Como que eu consigo prever e acertar. Bom, isso tudo é uma provocação que o Felipe me fez. Vamos lá. Sapoia, gostaria que falasse um pouco mais sobre o câmbio e a relação com o agronegócio, mineração e combustíveis. Me parece um tanto oportuno, já que para os próximos 10 ou 20 anos, talvez esse seja o grande diferencial brasileiro. Porém, como leigo que sou, não pude compreender a totalidade quais as vantagens e desvantagens dessa pouca alteração dos referidos serviços frente ao campo. Então, eu vou explicar exatamente para vocês por que alguns produtos aumentam a exportação e importação diante do câmbio e outros não. O que é isso? Isso, gente, é a tal da elasticidade. A gente tem que estudar a economia. Você tem que estudar todas as ciências se você quiser fazer alguma coisa bem feita. Então, tem elasticidade da demanda e elasticidade da oferta. Vou mostrar para vocês. Por alto, tá? Depois vocês estudam lá. Então, basicamente, as manufaturas são altamente elásticas. Então, quando você aumenta o preço um pouquinho, aqui está o contrário, está o preço caindo, tá? A quantidade demandada cai muito. Então, se você abaixa o preço, a quantidade demandada aumenta. Então, isso aqui é a situação dos países ricos, que eles estão enfrentando forte concorrência da China. Se a China faz mais barato, eles perdem mercado. Então, isso aqui é demanda elástica. Demanda inelástica, a gente pode pegar basicamente o petróleo. Todos os países precisam de petróleo, independente do preço que ele esteja. Então, a demanda é muito pouco elástica, ela é inelástica. Então, os países produtores de petróleo podem aumentar o preço, que a demanda diminui muito pouco. Quando cai o preço, a demanda aumenta muito pouco. E os outros produtos têm uma demanda normal, tá? Então, essa aqui é o grande diferencial que eu uso para analisar o potencial de crise dos países. Vou mostrar mais detalhadamente. Vamos lá. Elasticidade do déficit. Então, existem países deficitários, mas que eles são elásticos, ou seja, é fácil de resolver. Vamos lá. Elástico, como do Brasil, que estamos gastando com viagem para o exterior. Então, são coisas que a gente pode cortar. Carros importados e demais bugigangas. Então, quando um país gasta com besteira, é fácil ele cortar o déficit. Agora, já no caso dos Estados Unidos, é inelástico. Por quê? Porque os Estados Unidos estão importando petróleo, basicamente. Então, os países que estão importando petróleo, eles não têm como ficar sem essa fonte de energia. Então, o déficit deles é basicamente inelástico. É muito complicado de consertar. Trouxe para vocês o saldo por setores de novo, tá? Esse aqui que ele estava questionando. Então, o Brasil tem um agronegócio muito forte que basicamente independe do campo, porque as pessoas precisam comer. Então, não importa o preço do alimento. Primeiro eles compram comida, depois eles compram o resto. E tem aqui também, ó, em preto, as manufaturas. A manufatura você pode ver que varia drasticamente com o câmbio. Então, quando o Fernando Henrique valorizou o câmbio brasileiro em 94 para combater a hiperinflação, a quantidade de produtos importados aumentou muito. Aí teve aquela crise de 99, aquela crise cambial em 99, e aí a quantidade de material de manufatura importada caiu drasticamente, o saldo chegou a ficar positivo. Agora, com o real se valorizando, e essa gastança está aumentando de novo. Mas não tem perigo nenhum. Por quê? Porque qualquer variaçãozinha no câmbio, a gente reduz as importações de manufatura e o agronegócio vai garantir o câmbio brasileiro. Já os Estados Unidos é totalmente o oposto. O que eles têm aqui, ó, é a agricultura de forte, tá? Mas os combustíveis e os manufaturados deles estão altamente deficitários. Então, além deles serem deficitários em combustíveis, em petróleo, eles tinham que ter uma manufatura muito boa para compensar isso e estão mal. Eles mudaram as empresas dele para a China. Então, para reverter isso aqui, eles vão ter dificuldades. Esse que é o segredo na análise e previsão de crise. Então vamos lá, eles falaram que, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, a crise americana, eles deram uma causa para a crise, eu vou mostrar para vocês que o buraco é mais embaixo, vamos lá. Então a crise americana, o que eles falaram? Eles falaram que a crise de 2008 se deu por conta do Lehman Brothers, mas não foi por conta disso, o buraco é mais embaixo. Disseram também que a quebra do Lehman Brothers tinha sido por conta dos empréstimos subprime. Vamos lá, o buraco é mais embaixo. Disseram que os empréstimos subprime aconteceram porque houve um grande crescimento das dívidas. O buraco é mais embaixo. Disseram que o crescimento das dívidas foi por conta do excesso de poupança da China. Mentira, o buraco é mais embaixo. Então, o que aconteceu?
As dívidas cresceram foi por conta da ineficiência americana. A China, o efeito China detonou os Estados Unidos. Então, qual é a conclusão que eu chego? A crise americana foi por conta do efeito China e não por conta da quebra do Lehman Brothers. Então, a gente tem que ir na fonte do problema e não no problema aparente. O que apareceu, gente, é a ponta do iceberg. O problema está no efeito China. O mundo está vivendo em função do efeito China. Essa grande crise mundial é por conta da China, é por conta do efeito China. Mas vamos numa outra parte, tá? A arte de prever crise, que seria um derivado da primeira parte. Vamos lá o comentário dele. Sapoia, queria perguntar também o que você acha da política econômica da Argentina. O país parece estar crescendo muito, está, mas vem num caminho muito instável. Isso aqui é mais coisa da mídia, tá? Não está num caminho instável, não. Está totalmente estável, está seguro, está tranquilo. Você não acha que qualquer hora pode se formar mais uma bolha? Não, não vai formar bolha nenhuma na Argentina. Dessa explodir aqui na América Latina? Não, não vai explodir bolha na América Latina. Ao meu leigo consenso, me parece que a qualquer hora a Argentina pode cair em uma crise inflacionária enorme. Qual que é o problema da Argentina? É a Cristina Kirchner de ter brigado com o Clarín. É a briga com a imprensa. Esse que é o problema. O Nestor Kirchner e a Cristina pararam de obedecer ao Clarín. Então o Clarín senta o cacete no governo argentino e fica parecendo que lá está uma grande merda, mas não está. Está totalmente tranquilo. Como que a gente analisa um país, gente? Analisa um país como a gente analisa uma pessoa. Você vê quanto que ela ganha, de onde que é essa fonte de renda, ela vende droga, é uma fonte insegura. Agora, ela é um funcionário público, é uma fonte segura. Quanto ela gasta, com o que ela gasta, é possível cortar essas despesas, ela gasta com supérfluo, gasta com remédio, tá? Então você analisa as pessoas pelo que ela ganha e pelo que ela gasta, pelas dívidas que ela tem e pelo patrimônio que ela juntou. Então é simples analisar uma pessoa, e é da mesma maneira a gente analisa um país. Então, quando você vai fazer análise de risco para emprestar para a pessoa, o que você vai perguntar para ela? O que você vai fazer com esse dinheiro? Se ela for curar o câncer de um parente, dificilmente vai receber esse dinheiro de volta. Agora, se ela for fazer uma viagem para o exterior, for comprar um carro novo, for gastar assim com coisa supérflua, provavelmente a vida dela está boa. Então, é mais tranquilo de você emprestar. Então, você pergunta para ela o quanto que ela ganha, porque é com o rendimento dela que ela vai pagar a dívida. E você pergunta para ela qual que é o patrimônio dela, porque se de tudo ela não tiver renda, você pode executar algum bem dela e tomar o bem em pagamento da dívida. Então, isso é que os bancos deveriam ter feito com a Grécia e não estão fazendo. É por isso que eles vão perder dinheiro, porque eles não sabem fazer análise de risco. E como que a gente analisa um país? O quanto que a gente ganha, gente, é o equivalente ao quanto que o país exporta. As exportações de um país é o quanto ele ganha. E o que ele exporta? O produto que ele exporta sofre concorrência da China ou não? A China importa esse produto? Se ele exporta para a China, ele está bem servido. Se ele concorre com a China, ele está frito, porque a eficiência chinesa é estrondosa. Depois você olha o que ele importa. O quanto que ele importa e se é possível cortar as importações. Se ele importa petróleo, gente, é um abraço, não tem jeito. Agora, se ele importa carro de luxo, é uma importação que pode ser cortada. Depois você analisa a quantidade de dívidas que ele tem e com os créditos. Mas eu analiso basicamente o quanto que ele exporta e quanto que ele importa. Mas aqui, ó, tem dívida boa e dívida ruim. O que é uma dívida boa? É quando você faz uma dívida para investimentos, como a Petrobras está fazendo para explorar o pré-sal. E o que é uma dívida ruim? É quando é a dívida para fomentar o consumo, como os Estados Unidos está fazendo na Grécia, Portugal, Espanha e demais países ricos. Então, eles caíram, gente, eles entraram em crise, o Império Americano caiu e está atrasando a queda com dívidas. Então, é uma simples postergação. Eles estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Então, como é que a gente analisa uma crise global? Você pega as exportações de um país e as importações. Esses dois aqui são os principais. Então, as exportações é quanto que um país ganha e as importações é o quanto que ele gasta. É basicamente isso que eu analiso num país. Então, como é que eu faço para analisar se vai ter crise ou não? Eu analiso qual país que vai ter crise e a gravidade dessa crise. Então a crise pode ser boa, tá? Se ela for levinha, vai ser tipo uma destruição criativa daquela da escola austríaca. Então é basicamente um puxão de orelhas, assim como o Brasil teve agora em 99, em 2002 e a Argentina em 2001. E pode ser uma crise muito ruim, eu chamaria de destruição destrutiva. Por quê? Porque o país teria que tomar providência lá atrás, não está tomando, está fazendo dívida. Então a decadência postergada, assim como o Japão fez, tá?
está fazendo o governo lá, e a Grécia agora. Então existem basicamente dois tipos de crise, uma crise mais branda e uma crise terminal. Então os países têm que tomar providência para não deixar esse tipo de crise acontecer. Essa crise aqui até seria bom evitar, mas você sabe como é que são os governos, adoram gastar além da conta. Eu peguei também a Argentina, o cara está levantando a hipótese da Argentina quebrar. Por que a Argentina não vai quebrar? Porque a agricultura da Argentina é boa, o agronegócio da Argentina arrebenta. E o que é ruim na Argentina? Está vendo? Que a mineração com os combustíveis também é tranquilo. O problema da Argentina são as manufaturas. A Argentina é pior do que o Brasil nas manufaturas. E aqui, quando ela foi combater a hiperinflação, o Brasil fez de 94 a 99, então um período curtinho. A Argentina já botou a paridade cambial na Constituição em 1990 e depois ficou muito tempo. Vocês podem ver aqui que em 99, tá vendo? Quando o Brasil abandonou o câmbio, o trem piorou mais. Então eles ficaram em apuros, porque eles estavam basicamente atrelados ao comércio brasileiro. Então ficou muito devedor. Esse trem aqui estourou. E eles não tomaram providência. Se eles tiveram com um câmbio flexível como está hoje, não teria tido esse problema. O problema que estava vinculado. Então estourou a crise, daí eles arrumaram. Mas só que para estourar a crise, teve muito choro e ranger de dente, teve muito presidente que caiu lá. Tá? Então agora a situação deles é relativamente tranquila. Não tem problema nenhum. Não vai ter crise na Argentina porque o agronegócio segura a barra. Então qual que é a conclusão que eu chego? Não vai ter crise nenhuma na América Latina, não vai ter bolha, não tem nada. Já os Estados Unidos e os outros países ricos vão ter muita dificuldade para sair dessa crise que eles se encontram. Falou, moçada?